Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 71. Kurenai ficou de boca aberta com a rejeição casual que ele fez aos seus esforços como sensei, mas antes que ela pudesse revidar, Azuma se colocou entre eles. Agora, rapazes, vamos nos acalmar, não precisam ficar tão animados. O herdeiro do Sarutobi riu levemente. Eu acho que meus filhos também são muito talentosos. E é por isso que os recomendo. Kakashi deu de ombros indiferentemente, enquanto Kurenai bufou e cruzou os braços. HMPH, provavelmente vou fazer uma piada idiota sobre Naruto ser o melhor ou algo assim, apesar de quão pouco talentoso ele é. Ela murmurou. Os olhos de Kakashi se estreitaram levemente e Iruka olhou diretamente para a mulher, abrindo a boca para responder. Apenas para uma tosse interrompê-los. Bem, suponho que este seja um momento tão bom quanto qualquer outro. O Sandaime chamou a atenção de volta para ele. Mas agora que Kakashi trouxe o assunto à tona, eu pessoalmente irei selecionar um único genin para participar dos exames. Todos os olhos na sala se voltaram para ele. Hiruzen? Koharu perguntou, olhando para ele estranhamente. Com todos os olhos nele, Hiruzen apenas colocou a mão sob a mesa, e a parede atrás dele se abriu para revelar uma grande tela embutida na parede. Um segundo depois ele se iluminou, exibindo a página de registro e informações ninja de um adolescente de ombros largos, pele bronzeada e olhos vermelho carmesim. Daiki. Iruka ficou com os olhos arregalados. Sem que muitos percebessem, Yashi se endireitou e prestou atenção especial à menção do nome do menino. Kakashi o mencionou de improviso, mas este é Daiki Yurei, um genin que estou de olho especificamente, Hiruzen explicou aos ninjas reunidos, atualmente. Ele completou 64 missões de rank D, 3 missões de rank C, uma missão de rank B e uma missão de rank S, atualmente é membro do corpo de genin. Ele se formou há 6 meses e foi reprovado no exame feito por seu Jonin Sensei da época. Desde então, ele treinou rigorosamente e matou pessoalmente nada menos que 5 Jonin, um ex-membro dos 7 espadachins da névoa e, além do meu querido amigo Kozuki, tem a maior contagem de mortes de qualquer genin na vila, com mais de 100 mortes confirmadas em seu nome. Por um momento houve silêncio absoluto, antes que os ninjas reunidos novamente começassem uma cacofonia de barulhos. 5 Jonin. Esqueça isso, um membro dos 7 espadachins, como um genin novato. Estou ouvindo direito? Ele deve estar brincando, certo? E o que há com esse número absurdo de ranks D? Não, ignorando tudo isso, o que um garoto que conseguiu tudo isso e tem o olho do próprio Hokage está fazendo na corporação? Que idiota completo falhou com esse garoto? Gema Shiranui, perto do fundo da sala, estremeceu e abaixou a cabeça para fora da vista de qualquer um que estivesse observando a sala. Daiki? Kurenai franziu a testa. Não me lembro dele se destacando muito. Ele estava no meio do grupo na melhor das hipóteses dentro da academia. Você tem certeza, Okage-sama? Você realmente não deveria falar, Kurenai. Você dava aulas principalmente de Genjutsu e ficou na academia por apenas alguns meses, interrompeu Iruka. Daiki era um dos mais talentosos da turma, rivalizado apenas por Sasuke Uchiha. A única razão pela qual ele estava em uma posição muito mais baixa era porque ele praticava todas as artes shinobi de uma vez. Taijutsu, Ninjutsu, Genjutsu, Bukijutsu. Tudo ensinado na academia, ele praticava em vez de focar em uma ou duas como a maioria dos outros. Eu especificamente observei em suas provas que se ele encontrasse um foco, ele sem dúvida seria o melhor de sua turma de graduação de longe, superando até mesmo Sasuke. É garoto, você foi melhor, Kakashi deu de ombros. Ele apenas treinou ainda mais. O garoto é um maníaco por treinamento que envergonha Gai. Treina do amanhecer ao anoitecer até a exaustão completa, todos os dias. De fato, o Sandaime assentiu em concordância. O jovem Daiki-kun é um shinobi esplêndido. Fisicamente rápido e forte o suficiente para lutar contra um especialista em Taijutsu Jonin, capacidade de ninjutsu que poucos podem igualar, uma capacidade de chakra enorme, um quase especialista em Fuinjutsu, um par muito especial de Genjutsu em seu nome e até mesmo capaz de usar jutsu elemental de todos os elementos com uma variedade de jutsus de classificação B e A em seu currículo. Ninguém disse nada em resposta, estavam ocupados demais digerindo o que foi dito e ninguém teve coragem de questionar a decisão do Hokage. Choque, porém, era o sentimento mais prevalente em toda a sala. Ninguém se sentiu mais assim do que Iruka com o progresso que seu antigo aluno havia feito. Bem, nenhum exceto Kakashi. A propósito, Kurenai, ele é a quem você pode agradecer pela mudança de atitude da herdeira Hyuga, Kakashi informou prestativamente com um sorriso arregalado. Ele geralmente treina no campo de treinamento 69. Se você quiser ir, agradeça a ele por fazer seu trabalho para você. Os dedos de Kurenai se flexionaram, as mãos se fecharam em punhos, mas ela segurou a língua em vez de responder à provocação de Kakashi. Mas seus olhos se estreitaram em um olhar furioso para o corpo dele. A partir daí, as coisas prosseguiram, com o restante do sensei se manifestando e indicando ou recusando a entrada de suas equipes no exame. Ninguém mais falava sobre Daiki Yurei, apesar da pergunta que muitos deles compartilhavam. Por que ele estava sendo autorizado a participar sem uma equipe? Mas ninguém teve a coragem de questionar a decisão do Hokage. As coisas só melhoraram de verdade quando Iruka falou e implorou ao Hokage pela chance de testar os times genin novatos. E concordou de todo o coração com as decisões tomadas pelos senseis dos times novatos, se eles passassem no teste.
O Hokage deixou a decisão para os próprios senseis. Kakashi e Azuma concordaram sem reclamar. Kurenai, por outro lado. Eu concordo totalmente, tenho fé no time 8, ela declarou, mas então olhou para o Hokage e abaixou a cabeça. Falando nisso, Hokage-sama, eu peço permissão para testar Daiki Yurei eu mesma. Eu desejo confirmar as habilidades das quais você fala tão bem. Ela perguntou a ele. O Sandaime levantou uma sobrancelha para ela, mas apenas assentiu. Muito bem, eu lhe dou permissão para fazer isso, ele concordou. Mas eu deveria avisá-la para não levá-lo de ânimo leve. Ele a informou, estreitando os olhos dela e prendendo-a no lugar com a seriedade de seu olhar. Obrigada, Hokage-sama. Kurenai abaixou a cabeça, ignorando os olhares que seu pedido atraiu para ela. Capítulo 72. Kurenai sabia que estava sendo mesquinha. Deveria ser abaixo dela, como uma jonin, ficar tão irritada por um genin. Especialmente quando ele nem foi quem instigou seu mau humor em primeiro lugar. Era Kakashi. Mas Kakashi tinha o hábito de irritar todo mundo, e ele se divertia muito fazendo isso na maior parte do tempo. Mas foi principalmente por ser Kakashi que ela ficou tão irritada em primeiro lugar. O lendário ninja cópia Kakashi do Sharingan, o orgulho e a alegria do Yondaime Hokage. Era falado nas ruas como aquele que se tornaria Hokage quando o Sandaime renunciasse mais uma vez, fazendo jus ao legado de seu sensei. Ela ficava irritada só de pensar nele naquele aspecto. Mas então, ele irritava muita gente com sua reputação. Ela tinha se tornado uma jonin há menos de um ano. Kakashi era desde os 13 anos, meses antes de ela sequer bater em Chunin. Estar em sua geração constantemente em sua sombra, nem mesmo considerado o segundo melhor comparado a ele, às vezes irritava. Especialmente quando ele agia tão presunçoso quanto agia. E ele podia ser um verdadeiro babaca em algumas coisas e sabia exatamente como pressionar um ponto sensível. Depois do maior fracasso de sua carreira e de toda a sua vida, quando ela pensou que finalmente conseguiria superar isso, as mudanças positivas de Hinata lavaram esse fracasso para longe. Kakashi teve que arrancá-lo dela. Kurenai mordeu o lábio, estreitando os olhos em um olhar penetrante enquanto ela encarava seu alvo. Ela estava atualmente aninhada entre os galhos e folhagens de uma árvore dentro do distrito do clã Uchiha. Foi somente devido ao próprio Hokage graciosamente lhe contar onde o garoto vivia que ela o encontrou. Caso contrário, ela teria que esperar, provavelmente até a manhã seguinte, quando ele voltasse para o campo de treinamento que Kakashi lhe disse. Como era, ela estava ali há uma hora, observando Daiki Yurei. Ela tinha que admitir, ele tinha resistência de sobra. Ele estava treinando do lado de fora da casa dele por uma hora direto. E novamente ela tinha que admitir, ele era bem construído. O adolescente estava sem camisa, seu rosto e tronco cobertos por uma camada brilhante de suor, mas nenhuma vez ele vacilou. Apesar do fato de que ele parecia estar usando pesos como Gai normalmente fazia em seu treinamento. Boa resistência talvez, mas suas habilidades sensoriais claramente precisam de muito trabalho. Ela notou criticamente. Ele não a tinha notado de jeito nenhum. Sua equipe a teria notado muito antes, verdade? Sua equipe era uma equipe de rastreamento construída para esse tipo de aspecto da vida ninja, mas, considerando os elogios que esse garoto tinha feito sobre ele, você pode sair agora. A voz dele a tirou de seus pensamentos e Kurenai se assustou quando percebeu que ele estava olhando diretamente para ela, como se pudesse vê-la através do lugar onde ela havia escondido completamente seu corpo. Os olhos dela se arregalaram, ele sabia que eu estava aqui o tempo todo. Ela ficou boquiaberta. Ele estava apenas deixando que ela o espionasse e não se importasse? Por que falar agora? A menos que ele tenha terminado seu treinamento ou algo assim? Balançando a cabeça, Kurenai se concentrou e coçou os pensamentos anteriores. Claramente suas habilidades sensoriais eram de primeira qualidade. Fazendo o que ele disse, ela se revelou, saltando da árvore para pousar a alguns metros de distância dele. O garoto de ombros muito largos que ela corrigiu mentalmente, levantou uma sobrancelha para ela e pareceu quase confuso. Kurenai-sensei? Ele pelo menos a reconheceu. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, confuso, embora sua confusão não impedisse seus olhos de se desviarem de seu corpo, como um adolescente típico, e brevemente olharem para o corpo dela. Mas ele deixou a questão do porquê ela estava espionando sem resposta. Kurenai cruzou os braços e sorriu para o garoto. Que bom que você me encontrou, suponho que suas habilidades sensoriais estejam no ponto. Ela repassou seus pensamentos de antes para ele, e sua inteligência? Você consegue adivinhar por que estou aqui, Daiki-san? Um teste, sua segunda sobrancelha se juntou à primeira, antes que ele bufasse e cruzasse os braços também e sorrisse para ela. Um sorriso arrogante que parecia perfeito em seu rosto. Então isso não é sobre Hinata, então os exames Chunin? Ela não conseguia dizer porque não estava surpresa com o fato de alguém de quem Kakashi falava com tanto respeito exibir um sorriso arrogante tão naturalmente. Ela ignorou a menção de Hinata. Você aprende rápido, ela elogiou levemente sim. Para simplificar as coisas, você foi recomendado para os exames Chunin, mas muitos, incluindo eu, estão um pouco céticos sobre um genin novato como você ser capaz de lidar com os exames, então fui enviada aqui para testar sua capacidade. Por um momento ele apenas olhou para ela antes de bufar, aparentemente divertido. Cético, hein? Ele refletiu. Aposto que você não estava cético quando recomendou seu próprio time para os exames. Ela arregalou os olhos. Como você? Eu não fiz, mas você acabou de me dizer, não sou muito bom em manter a boca fechada sobre as coisas, em Kurenai-sensei? O garoto a provocou. Um genin acabou de provocá-la, um jonin.
Sinceramente, eu realmente não vejo qual é o seu negócio, especialmente porque eu sei que o Okage não iria me provocar. O velho terceiro já me ofereceu uma promoção para Chunin. Eu só estou fazendo esse exame porque ele me pediu, diferente do seu time. Minha promoção é uma conclusão precipitada. Kurenai ficou boquiaberta com o garoto. Ele era tão arrogante em sua habilidade. Ele era muito mais direto e direto sobre isso, mas ele realmente a lembrava de Kakashi agora, até mesmo menosprezando seu time como sendo mais fraco do que ele. Esse era o garoto que mudou Hinata? Como? Honestamente, ela não queria imaginar que tipo de bronca arrogante ele daria a ela se era assim que ele agia com um superior. Esqueça a mesquinharia, ela adoraria derrubar esse garoto. Capítulo 73. De qualquer forma, estou aqui agora na minha função de Jonin para testar sua dignidade de entrar nos exames Chunin. Kurenai estreitou os olhos para ele. Que tal não? Daiki bufou. Eu estava te dando prazer antes, mas honestamente, o que te dá o direito de me julgar? Eu vou passar e só vou ver o Okage. Eu não ganho absolutamente nada te dando prazer. O que? Tanta autoconfiança em sua posição. O que Genin agiu assim com Jonin e pareceu pensar que eles eram os que tinham o terreno mais alto. Ela realmente queria enterrar a cara dele na terra. O que você quer com isso então? Kurenai se viu perguntando, seus braços apertando sob seu busto e empurrando seu peito para cima inadvertidamente. Os olhos dele piscaram para o decote dela, antes de ele dar de ombros. Não há nada que você tenha que eu queira. Ele disse e a dispensou com um aceno de mão, virando-se para ir embora e entrar em casa, dispensando um Jonin como se fosse inferior a ele. Esse garoto. E se eu ficar nua e você me bater? Sua boca se moveu diante de seu cérebro e ela ofereceu. Ele não conseguiu esconder seu interesse pelo corpo dela, pelo menos. O cérebro dela percebeu e concordou com suas ações. Não era como se um Genin pudesse vencê-la de qualquer maneira. Era impressionante que ele tivesse estado em uma missão classe S, mas ela já tinha estado em várias quando tinha a idade dele. Só porque ele estava em uma missão dessas, não significava que ele contribuiu muito. Daiki congelou, antes de se virar para ela com um sorriso largo. Bem, você me espionou seminu por 1 hora. Acho que é justo que eu também possa te ver nua. Ele aceitou, aparentemente acreditando que sua vitória estava garantida. Kurenai estremeceu, um lampejo de culpa assaltando enquanto ela processava suas palavras. Ela estava espionando um garoto com metade da idade dela. Isso não era uma boa aparência para ela, era? Instigar uma briga com ele também só por causa de quão convencido ele era. Tão mesquinho de... Os olhos dela se arregalaram quando ele ficou borrado e de repente estava na frente dela. Os pesos em seus braços e pernas desapareceram quase instantaneamente e seu punho atacou seu rosto. Rápido, tão rápido, mais rápido do que um Genin tinha o direito de ser. O ataque foi tão repentino e rápido que Kurenai mal teve tempo de reagir e só conseguiu levantar as mãos para um bloqueio cruzado e recuar. Ela não esperava que ele atacasse imediatamente após aceitar. Assim que o punho dele atingiu os braços dela e eles latejaram de dor, a palma da mão dele se abriu e de repente, uma onda de choque de força atingiu-a enquanto a força do golpe a levantava no ar. Ela se viu voando para trás no ar, mas ignorando isso, ela rapidamente passou pelos selos de mão, ilusão demoníaca, morte vinculada à árvore. Ela recorreu a um de seus genjutsus mais poderosos por instinto, enquanto ele avançava rapidamente atrás dela com o Shunshin. Só que ele não parou. Ela sentiu o chakra do contato dela fazer contato, e nada. Ele nem piscou. A velocidade aumentada por Shunshin fez com que ele estivesse sobre ela antes mesmo que ela atingisse o chão. Por instinto, ela agarrou um punhado de kunai e lançou-as nele a queima-roupa. Ela levaria um golpe, mas ele não seria capaz de evitá-las a esta curta distância. Só que eles passaram direto por ele como se ele fosse uma miragem, e antes que ela partisse, o Daiki que a atacava desapareceu. Clone. Ela ficou boquiaberta. Não, isso era diferente de... Nesse momento, um braço envolveu seu pescoço e outro em seu estômago, prendendo seus braços e puxando-a para baixo. E morto se você fosse um inimigo. A voz de Daiki retumbou em seu ouvido. A cabeça do garoto estava logo acima do ombro dela, já que ela era alguns centímetros mais alta que ele. E seus braços musculosos a prendiam contra seu peito e a impediam de se mover. Como? Kurenai simplesmente perguntou depois de se debater por alguns momentos tentando pensar. Aquele clone era um genjutsu do mundo superior e o genjutsu em si não funciona comigo, explicou Daiki. Não se sinta tão mal por isso, Kurenai-sensei, eu sou realmente o seu pior adversário possível. Apesar da situação, Kurenai não conseguiu evitar bufar. Não se sente tão mal. Acabei de ser derrotada em menos de 10 segundos por um Genin, ela respondeu. Genjutsu não funcionando em você não é desculpa. Você me oprimiu com sua velocidade, força. Aquela onda de choque que me atingiu, trocando com o clone sem que eu percebesse e ficando atrás de mim. Bem, não havia nada a fazer, a Okage não estava menosprezando o garoto. Você definitivamente é capaz de fazer os exames Chunin, como você disse e ela admitiu. Você venceu, ela admitiu. E meu prêmio? Perguntou a jovem adolescente, e ela pôde vê-lo sorrindo animadamente pela visão periférica. Ela bufou e novamente, apesar da situação, não conseguiu evitar um sorriso divertido. Sou uma mulher de palavra, porque não vamos lá fora, longe da vista. E eu farei o que prometi? Ela respondeu. Ela nem imaginava perder para ele, muito menos tão completamente. Sério, ele mereceu. Tudo bem, então vamos lá. Ele tirou os braços de cima dela, mas não antes de apertar rapidamente seu traseiro enquanto se afastava.
Ela pulou um pouco, antes de lançar-lhe um olhar estreito e se virar para olhá-lo nos olhos. Eu nunca disse que você podia tocar. Kurenai repreendeu. E você nunca disse que eu não poderia. O garoto sorriu descaradamente para ela e ansiosamente a agarrou pelo pulso e a puxou para junto dele. Seu estômago se revirou com um pouco de calor. Ela sempre gostou de um cara que assumia o comando. Capítulo 74. Ele a conduziu para dentro da casa grande e por corredores longos, amplos e decorados com bom gosto, embora basicamente. Como era basicamente sua recompensa e para compensar o quão insistente ela estava agora que tinha esfriado, ela o deixou assumir a liderança e examinou sua casa. O que uma criança, até mesmo uma órfã, está fazendo em um lugar como este? Ela não pôde deixar de ficar um pouco chocada com sua casa. Era uma casa de clã cara, de jeito nenhum um genin poderia pagar por ela, diabos ela não poderia. Bem, Okage-sama alegou que matou um membro dos 7 espadachins da névoa. Kurenai se lembrou, ela pensou antes que ele tinha apenas estado em uma missão com algum jonin, mas não. Talvez ele tivesse matado o ninja desaparecido e reivindicado a recompensa? Um segundo depois, ele a puxou para uma sala de estar, e era um lugar e tanto. Simples com pouca decoração, um longo sofá cinza, 2 poltronas, uma mesa no meio e uma grande televisão pendurada na parede e uma grande lareira. Enquanto o piso em si era de madeira, havia um grande e confortável tapete de pele branca felpuda em frente à lareira. Daiki se separou dela enquanto fechava a porta atrás deles e se virou para ela, com um sorriso ainda estampado no rosto. Então, ele a perguntou. Bem, o quê? Ela sorriu de volta, inclinando o quadril para o lado. Você vai ter que me dizer o que quer. Ela provocou. Ela também pode se divertir um pouco com isso. É mesmo? O garoto era todo corajoso. Ela tinha que admitir, ele não parecia nem um pouco nervoso. Bem, não era inédito que genin, na sua idade, fosse direto para bordéis. Ela sabia que seu namorado Azuma, que às vezes ficava parado, fazia isso por volta da sua idade, junto com gente como Gema e Ayate. Ele estendeu a mão e agarrou-a pelo pulso, e Kurenai deixou que ele a puxasse para o centro da sala de estar, em frente ao sofá. Tire esse vestido, ele ordenou diretamente. Se é isso que você quer, ela ronronou, dando uma piscadela para o garoto e avançando alguns passos. Os quadris balançando enquanto ela se abaixava e agarrava seu vestido tipo bandagem na junção de suas coxas, então em um movimento suave o puxava sobre sua cabeça, deixando-a completamente nua além de suas sandálias e calcinha preta. Bem, o que você acha do seu prêmio então? Kurenai perguntou, dando ao jovem adolescente seu sorriso mais encantador por cima do ombro enquanto ela se ajoelhava em seu sofá e mostrava sua bunda grande e redonda para ele. Ele corajosamente deu um passo à frente e estendeu a mão, dando um tapa na nádega dela, ela engasgou com sua ousadia. Então seus olhos se arregalaram quando ele estendeu a mão ao redor dela, sua palma enchendo um de seus melões grandes. E ela teve que parar de gemer quando os dedos dele encontraram seu broto rosado e beliscaram levemente. Incrível, que bunda incrível, mas o acordo era totalmente nua, não era? Sua voz era um rosnado exigente em seu ouvido, merda, e esses melões também. Enormes pra caralho. Não é de se espantar que você seja o sensei de Hinata. O que você? Kurenai começou a ouvir a menção de sua aluna, brevemente interrompida por sua voz choramingando. Um pequeno estalo saiu de seus dedos e zumbiu sobre seus brotos no momento em que ele deu uma pequena beliscada e um puxão. Uma curta explosão de prazer formigante percorrendo sua espinha, Emian. Ela engasgou. Aquilo foi manipulação de relâmpago. Ela podia sentir sua calcinha umedecer. Esse garoto era algo a mais. Usando seu treinamento de ninjutsu nela daquele jeito sem nem pedir. Que fera! Ela gemeu internamente, o calor em sua barriga se tornando um inferno. Ela está afim do Naruto, Daiki resmungou. Suas mãos voltando para agarrar seus melões grandes completamente depois de soltar seus brotos e usar seu aperto em seus melões para puxá-la de volta para seu peito. Ela seguiu meu conselho e ficou quente pra caramba para pegá-lo. Você sabe o quanto eu fiquei bravo com ela dançando por aí agora? Mas eu não vou tirar vantagem dela, mesmo sabendo que eu poderia. E como eu disse, você é um ótimo sensei pra caralho para ela. Vocês dois são cheias de tesão e gostosas pra caralho. Então foi ele que ajudou Hinata. Kakashi estava certo então. Foi amargamente irritante por um momento antes de ser substituído por gratidão. Ela amava aquela garota como uma irmãzinha e isso lhe fez um mundo de bem. O fato de ele ser bom o suficiente para não tirar vantagem dela e ajudá-la a ir atrás de quem ela queria, fez com que ela quisesse agradecer ao garoto. Ela supôs que poderia aliviar um pouco dessa pressão para ele por uma noite. Acho que formamos um bom par, eu e ela. Kurenai ronronou roucamente e arqueou as costas para ele, esfregando nele e não ficou nem um pouco surpresa ao sentir algo duro e latejante pressionando-a em resposta. Por que eu não agradeço adequadamente no lugar dela, então? Ela olhou por cima do ombro para ele mais uma vez com um olhar ardente. A pergunta dela o fez parar de apalpá-la. Você está falando sério? Ele perguntou, soltando-a e dando um passo para trás. Ela estava. Eu não faço aquilo há meses. Ela reclamou mentalmente e então sorriu para o garoto desafiadoramente. O que onde está toda essa confiança de antes? Ela provocou. Daiki olhou para ela por um momento surpreso, antes de sorrir enormemente, os olhos brilhando de luxúria, e tocou a palma da mão em suas calças e de repente, elas simplesmente desapareceram, deixando-o completamente nu da cintura para baixo, sua mão indo para a base de sua masculinidade e acariciando-a. Sem volta quando estou te possuindo, boba. Ele ameaçou.
Os olhos de Kurenai se arregalaram enormemente em choque e sua boca ficou baixa diante do membro enorme que o garoto tinha entre as pernas, o maior que ela já tinha visto por uma margem considerável. Puta merda. Ei, Kurenai-sensei, acorde. Um leve tapa em sua bochecha tirou Kurenai de seu sono. Ela gemeu, olhos turvos, onde ela estava? Olhando ao redor com olhos turvos, ela percebeu que estava em uma cama grande e desconhecida, em um quarto escassamente decorado. Um leve tapa em sua bochecha a fez olhar para o lado e assumir a forma de um adolescente jovem e musculoso, como no dia em que nasceu e com um membro absolutamente enorme, ereto como uma torre. Os olhos dela se arregalaram e tudo voltou correndo. Ela ficando irritada e mesquinha por causa de Kakashi, descontando em um genin, a cena que ela fez com ele. Ele a espancando e então a tomando como prêmio e fazendo com ela. E que foda tinha sido, áspera, rápida e com pouca misericórdia envolvida, daí que fez tudo do seu jeito com ela e ela permitiu. Por horas a fio. Não importa quantas vezes ele atingiu o clímax, ele não caiu. Foi a foda mais selvagem e intensa da vida dela. Kurenai engoliu em seco antes de se levantar e tentar ficar de pé, suas pernas pareciam gelatina, seus melões grandes balançando lascivamente sob o olhar do genin que, como ele prometeu, a fudeu de forma completamente louca. Mesmo agora sua 20 ainda parecia cheia. Que horas são? Ela perguntou com a visão turva. Bom dia, é hora de voltar à rotina, então pensei em te acordar. Daiki deu de ombros, sem se incomodar com a nudez deles ou com sua rocha alta e furiosa. Eu tenho que ir, preciso me preparar para encontrar meu time. Ela engoliu em seco e desviou os olhos do membro dele para não cair em tentação. Deus, ele era um animal que simplesmente não conseguia ser saciado. Isso não pode acontecer de novo. Ela decidiu, ela não poderia deixar algo assim chegar até sua equipe genin, ou pior, Kakashi. Os olhares presunçosos que ele daria a deixariam louca. Quando eu sair daqui, terminamos, e não conte a ninguém sobre isso. Ela disse a ele. Com as pernas trêmulas, ela olhou ao redor do quarto em busca de suas roupas, mas assim que passou por ele, a mão dele a agarrou pelos cabelos. É justo, quando formos embora, isso vai acabar. De qualquer forma, não posso deixar você atrapalhar minha rotina. O adolescente concordou, então a colocou de joelhos e sentou-se na cama diante dela, seu membro balançando quase ameaçadoramente diante dos olhos dela. Agora cuide disso. Kurenai engoliu em seco antes de encará-lo por entre as pernas. O que eu acabei de dizer? Você ainda não foi embora no que me diz respeito. Você ainda é minha cadela que eu fiz gritar a noite toda. Ele sorriu selvagemente para ela. Então de repente inclinou a cabeça para o lado e seu sorriso se alargou. Na verdade, eu gosto bastante de ouvir você gritar, um som tão sexy. Com o quão exausto e entorpecido seu corpo estava, Kurenai só teve tempo de arregalar os olhos. Antes que ele a agarrasse pelas axilas e a levantasse no ar como se ela fosse uma pena, e então a puxasse para baixo e a encaixasse em um movimento suave. Oh, merda! Kurenai gritou, o prazer percorrendo seu corpo. Por instinto seus braços e pernas envolveram o corpo dele, esmagando seus grandes melões redondos no peito do adolescente. Capítulo 75. E assim começa. Parado em frente à entrada da academia, Daiki cruzou os braços enquanto se apoiava em uma árvore conhecida, bem ao lado de um balanço muito importante. Muitos já haviam entrado, dezenas de equipes de diferentes aldeias, algumas pessoas que ele reconhecia, outras não. Ele não estava sozinho, muitas equipes estavam relaxando do lado de fora do prédio, a ansiedade delas era palpável. Infelizmente a grande maioria dos que hesitaram em entrar eram da Vila da Folha. Muitos estavam de olho nele, observando-o com curiosidade, tanto por seu estado relaxado quanto porque ele estava sozinho, sem dúvida. Eles provavelmente pensaram que ele também não notou a atenção deles, já que ele estava com os olhos fechados friamente. Uma pena para eles, seus olhos poderiam ver através das pálpebras se ele assim desejasse. Bem, isso, e porque ele falou aleatoriamente há um segundo. Alguns deles pareciam assustados com a declaração dele. O que você está fazendo? Isobu questionou, parecendo perdido. O que você quer dizer com, e assim começa? Estou criando o clima, respondeu Daiki, revirando os olhos fechados. Sabe, você é incrivelmente pretensioso às vezes. Isobu suspirou. Eu sei que você acha que está sendo legal e misterioso, mas você realmente não é. Para você talvez Daiki deu de ombros internamente, não externamente para ser exato. Veja, eu estive pensando, mas não há nada que diga que essa nova variação deste mundo não esteja sendo transmitida em outro mundo agora. E embora provavelmente ainda siga Naruto, outros personagens ganharão destaque, e eu já defini o caminho do meu personagem, especificamente depois do arco de Naruto em Wave ao lado de Sasuke, onde eles realmente se tornaram verdadeiros shinobi pela primeira vez e viram o quão grande o mundo realmente era. O próprio Daiki apareceu, esmagou Sasuke, o grande rival do personagem principal, e ficou todo épico, bonito, poderoso, bonito, misterioso e charmoso. Ele basicamente se consolidou como aquele cara durão que o personagem principal e seu rival se esforçaram para superar. O tipo de cara que tinha sua própria série paralela, ou show que corria paralelamente ao principal, e era geralmente ainda mais apreciado. Você é um idiota, pensou demais nisso e disse bonito 3 vezes. Isobu disse sem expressão.
Mas você não disse que estou errado, Daiki apontou presunçosamente, e ele era simplesmente lindo. É altamente improvável, mas não impossível, como sua própria situação prova, respondeu Isobu, suspirando. Você tem estado muito mais convencido nos últimos dias, desde que transou com aquela Jonin, destacou a Biju. A única resposta de Daiki foi um sorriso malicioso. Ele não esperava perder a virgindade alguns dias atrás, e definitivamente não imaginou que Kurenai Yui seria a primeira mulher com quem ele faria sexo. Bem, ele disse sexo, mas honestamente eles apenas fizeram como animais, sem fazer amor envolvido. Para ser justo, ela pareceu agindo toda arrogante e altiva, achando que tinha o direito de testá-lo quando, até onde ele sabia, ninguém mais estava sendo testado. E no grande esquema das coisas, ela era um completo alimento, sua única característica redentora sendo seu corpo, na verdade. Honestamente, ele se lembrava dela sendo bem maldosa na linha do tempo original também, menosprezando Naruto e coisas do tipo. E ele nunca foi realmente um grande fã dela. Então ela se colocou como prêmio e bem, o resto é história. Quem sabia que Kurenai era realmente uma grande vagabunda? E uma rainha do tamanho. Ela não conseguiu se controlar quando ele invocou seu poderoso Rei Serpente Manda, modo sábio, quando ela se despiu e balançou aquela bunda doce dela para ele. Honestamente, foi uma noite incrível. Ele não só conseguiu fazer o que queria com uma linda mulher mais velha, como também teve a chance de experimentar o corpo dela, desenvolver suas habilidades como amante e, no processo, descobriu algo incrível. Algo que ele hesitou em experimentar antes, até fazê-lo por instinto com Kurenai. Manipulando o sistema nervoso com o chakra relâmpago. Ele conseguiu descobrir como desencadear prazer nos nervos através do seu chakra relâmpago com ela. Ele tocou em uma das principais técnicas que ele queria dominar acima de todas as outras com ela. Agora, ele só precisava aprender a manipular seu sistema nervoso com ele, para aumentar sua velocidade geral, tempo de reação e reflexos. Ele estava tão feliz por não ter se perdido totalmente na luxúria por uma bunda doce e redonda, um par de melões grandes e uma voz adorável gritando embaixo dele, que se lembrou do caminho da rotina. Graças a isso, sua agenda avançou muito mais rápido. Claro, não foi a única coisa em que ele trabalhou na última semana que antecedeu os exames, depois da noite com Kurenai. Graças a Deus pelos clones das sombras, para ser honesto. Com a maior parte da decoração da casa pronta, ele conseguiu designar alguns dos seus clones para estudar sua nova armadura de chakra, especificamente porque eles foram criados através da fusão de minério de chakra e Fuinjutsu. O selo usado em sua criação para absorver ninjutsu lembrava muito aquele dentro da Infinite Armor em seu ombro, exceto que ele automaticamente convertia chakra absorvido em chakra utilizável para o portador e adicionado às suas bobinas de chakra. Além disso, havia algo nele que ele estava muito feliz de obter. Um selo que criava um ninjutsu de barreira, um poderoso que podia repelir seus golpes físicos mais fortes várias vezes sem vacilar. Ele havia levado mais de 100 golpes rápidos de fogo em seu mais forte apenas para fazê-lo tremer. A única fraqueza real que a armadura tinha era uma ressonância com as outras armaduras que a enfraquecia e a tornava instável. Curiosamente, embora a maior parte da armadura parecesse ser de minério de chakra sem afinidade elemental, o acabamento azul na armadura preta ébano era diferente. Ela era revestida com muito minério de chakra do vento e minério de chakra da água, em uma quantidade perfeitamente simétrica e equilibrada, que quando usados juntos pareciam gerar o que Daiki tinha certeza ser chakra do tipo gelo. Embora, considerando quanto foi usado nele, não seja algo que eu possa replicar tão cedo, ele bufou. Sério, havia uma quantidade absurda de minério de chakra de água e vento, provavelmente algo em torno de 30 a 50 milhões de ryu, no mínimo. Ele daria uma coisa para Dotto, no mínimo. O cara foi com tudo na sua, ou melhor, na armadura de Daiki. A ponto de Daiki, apenas por lembrar dos selos de mão e ter aprendido o Warrior Style, Warrior Dragon Jutsu graças a Isobu, ser capaz de replicar a técnica do próprio homem. É verdade que a armadura fez todo o trabalho pesado para ele, mas ainda foi legal poder usar pelo menos um jutsu de gelo. Sinceramente, estou com uma aparência incrível ultimamente, Daiki admitiu para si mesmo com orgulho. Ele abriu os olhos e sua tela de status apareceu diante de sua visão. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 87.000, 87.000, Elite Jonin. E força, 172. Resistência, 245. Durabilidade, 172. Agilidade, 172. Taijutsu, 203, 500. Ninjutsu, 260, 500. Genjutsu, 45, 500. Bukijutsu, 16, 500. Controle de chakra, 222, 500. É afinidades dos chakras. Relâmpago, avançado, ruge com o poder do trovão. Água, avançado, o mar se abre diante de você. Fuinjutsu, avançado, a respiração falha. Deus só de olhar para sua tela de status o fez querer socar o punho no ar e gritar alto sobre sua pura maldade. Sua afinidade com relâmpagos havia avançado quando ele fez sua pequena descoberta com Kurenai, e sua afinidade com a água havia se recuperado rapidamente graças ao conhecimento que Isobu passou a ele de Yagura e todos os seus jutsus de água. Ele finalmente conseguiu fazer o último e mais difícil de todos eles no outro dia, graças aos seus clones.
Sua capacidade de chakra estava ficando cada vez mais monstruosa a cada dia, e isso nem estava entrando em suas estatísticas físicas ou em seu taijutsu e ninjutsu. Sem mencionar que seu Fuinjutsu também havia subido de nível agora que ele havia aprendido tudo o que havia para saber sobre os selos usados na criação da armadura infinita e da armadura de chakra, e ele tinha tantas ideias dançando em sua cabeça. Claro, incluindo o tempo que ele passou usando clones de sombra, ele provavelmente estava treinando há uns 2 anos, possivelmente mais no total, mas ei, eu sou um fodão ou o quê? Daiki se gabou mentalmente enquanto dispensava sua tela de status. Ele nem iria reconhecer as descrições idiotas de Ed ONS para suas afinidades Fuinjutsu e elementais. Ele não daria satisfação seja lá o que fosse. Seu subconsciente ou qualquer outro. Você vai acabar perdendo as provas se não se apressar e começar a andar logo com o Sr. Badas. Ezobu provocou secamente. Ah, certo. Daiki piscou, abandonando sua masturbação mental e se levantando da árvore. Já eram quase 13h30 da tarde e o exame começava às 4. Com passos confiantes, Daiki entrou na academia e foi em direção ao último andar, onde ficava a sala 301. Capítulo 76. Sasuke fez o melhor que pôde para bloquear o barulho geral daqueles ao redor dele. Foi difícil, muito difícil. Sakura e Naruto geralmente eram difíceis de ignorar, mas ele tinha se acostumado a eles. Mas é claro que ele não podia ter tanta sorte de lidar apenas com eles quando estava ocupado pensando. Não, ele também teve que lidar com a ostentação de Inuzuka, e com Yamanaka martelando e discutindo com Sakura sobre qualquer bobagem que eles inventaram sobre ele. Até agora esses exames Chunin não estavam indo bem para ele. Especialmente porque ele já tinha sido derrubado de bunda antes mesmo de chegar à primeira sala de testes. Rock Lee, hein? Sasuke franziu a testa, fazendo o melhor que pôde para ignorar seus colegas enquanto falavam com o sujeito mais velho de óculos que os estava alertando para não fazerem barulho e chamarem a atenção da outra grande quantidade de genins na sala. Aparentemente, alguns deles ficaram bravos ou algo assim com o fato de novatos, como ele e seus colegas terem conseguido passar no exame. Não, sua mente estava inteiramente em apenas alguns destaques. Aquele cara, ele é tão rápido quanto Daiki. Ele pensou. Ele não estava muito preocupado em ter perdido, na verdade, o cara era um completo esquisito, mas ele era o cara de verdade. Sakura como sempre não tinha notado nada, mas ele tinha, assim como Naruto surpreendentemente. Mas Naruto tinha uma profundidade que a maioria nem percebia, sendo simplesmente mimado demais no caso de Sakura ou ignorante demais para perceber que o loiro não era tão fraco quanto suas notas antigas sugeriam. As cicatrizes brutais em suas mãos mostravam o quanto Rock Lee treinou duro, e o quanto mais Sasuke teria que treinar. Naruto, Rock Lee, Gaara, Daiki. Os pensamentos de Sasuke sumiram quando um sorriso irônico apareceu em seu rosto, abaixando-se levemente para que ninguém o visse. Esses exames seriam emocionantes, um lugar perfeito para ficar mais forte e se testar. E se dependesse dele, ele veria Daiki nas finais. Um pensamento ocorreu a Uchiha enquanto Kabuto explicava sobre seus cartões de informações ninja, mostrando um gráfico de quantas pessoas estavam fazendo os exames e de quais vilas e países, mais de 150. Ei, Sasuke falou, olhando para o adolescente mais velho de cabelos grisalhos, você tem informações sobre indivíduos específicos? Ele perguntou. Kabuto lançou-lhe um olhar interessado. Tem alguma pessoa com quem você está preocupado? O aparente especialista em informações levantou os óculos. Bem, é claro que minhas informações não são completamente perfeitas, mas eu as tenho. Tenho até bastante informação sobre vocês, novatos. Sasuke grunhiu em compreensão, ignorando os olhares que o resto de sua turma de formandos estava lhe dando. O que você tem para Gaara da Areia, Rock Lee e Daiki Yurei? Ele perguntou. Você já sabe os nomes deles bem fácil, mas queria que você fizesse um desafio para que eu pudesse me exibir um pouco. Kabuto fez beicinho para ele, embaralhando suas cartas. Sasuke revirou os olhos, sempre um show e dança com essas pessoas, só me mostre. Tudo bem, aqui vamos nós. Kabuto acenou para ele com um sorriso, e olhou para suas cartas. Primeiro temos Rock Lee, ele é 1 ano, ou mais velho que vocês. Se formou com o grupo antes de vocês, ele completou 20 missões de Rank D e 12 missões de Rank C. Seu sensei é Gai. Seu taijutsu melhorou muito no ano passado, mas nada mais digno de nota. Este é seu primeiro exame Chunin e seus companheiros de equipe são Neji Hyuga, o novato do ano do último grupo e Tenten, a Kunoichi do ano do mesmo grupo. Quase nada de notável. Sasuke refletiu, o mais interessante sendo seus companheiros de equipe, na verdade. A garota Hyuga peituda e baba, ou o que quer que seja, ficou imóvel com a menção do outro Hyuga, mas não disse nada, mantendo um sorriso plácido no rosto. Tanto faz. Ele revirou os olhos e focou em Kabuto novamente. O próximo é Gaara, ele é um verdadeiro novato. Eu tenho muito pouco sobre ele, eu temo. Ele completou 8 missões de Rank C e UAU, uma de Rank B também. Bem impressionante para um genin. Curiosamente parece que ele voltou de cada missão sem um arranhão. Isso, Sasuke podia acreditar, algo sobre aquele cara o deixava nervoso. E sua habilidade furtiva era igual à de Kakashi. O cara tinha estado na mesma árvore que o Uchiha sem que ele percebesse. Finalmente temos Daiki Yurei. Kabuto começou antes de parar e piscar. Uau. O quê? Sasuke arqueou uma sobrancelha para ele. Essa foi uma reação e tanto. Só. Esse cara é realmente impressionante. Kabuto deu a ele um sorriso trêmulo.
E seus olhos disseram a Sasuke que o adolescente mais velho não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Tudo bem, Daiki Urei, se formou na mesma turma que você. Ficou em 6º lugar na classe. Citado como o mais talentoso da sua classe de longe, de acordo com o Iruka-sensei, só ficou tão baixo quanto ele por não ter um foco específico nas artes shinobi e, em vez disso, perseguiu cada uma delas. Há uma menção de que se ele tivesse um foco específico em apenas 2 das artes shinobi, ele teria sido muito mais forte do que você, Sasuke-kun, quando todos vocês se formaram. Parece certo. Sasuke concordou. Daiki era um monstro completo quando se tratava de treinamento. O fato de ele ter uma classificação tão alta enquanto perseguia todas as opções mostrava o quão talentoso e esforçado ele era. O que, Daiki? Yamanaka zombou? O cara musculoso e bonitinho? Ele era legal, mas não tem como ele ser melhor que Sasuke-kun. Ele é o melhor. Ela mostrou mais uma vez o quanto era uma idiota ignorante. Felizmente, Sakura não se juntou a ela dessa vez, no entanto, ele notou como ela ficou tensa como se quisesse pular em sua defesa. Irritante. Ele não era tão patético que precisava de alguém para mentir para ele ou sobre ele. Daiki era mais forte do que ele, muito mais forte do que ele agora, provavelmente desde que ele se tornou um daqueles Jinchuriki sobre os quais ele lhe falou. Afinal, se era um poder que Itachi queria, era sem dúvida grande e assustador, especialmente considerando que, de acordo com Daiki, esse biju específico que ele selou dentro de si expulsou Itachi antes, fazendo seu irmão fugir para salvar sua vida, embora a um grande custo, mas ainda assim, o fato de Itachi ter reforços e ainda correr, era uma prova do poder do biju de 3 caudas, o Sambi como Daiki o chamava. Ei, estou apenas lendo o que foi escrito, leve suas reclamações para esse Iruka-sensei. Kabuto ignorou as reclamações de Yamanaka. Mas ele tinha a atenção de todos agora, especialmente porque ele estava falando de um de seus colegas de classe, certo? De qualquer forma, continuando, Daiki completou. Uau, santo! Ele completou 69 missões de rank D, 3 missões de rank C, uma missão de rank B e para completar uma missão honesta de rank S. As estatísticas desse cara estão fora do comum, ninjutsu de possivelmente todos os elementos, genjutsu poderoso, taijutsu que até Jonin temeria enfrentar e há rumores de que ele matou vários Jonin. Um deles até mesmo disse ser um membro dos 7 espadachins da névoa. E para completar, esse cara está fazendo esse exame também, e sem uma equipe. Parece que ele é o nosso substituto este ano. Sasuke resistiu à vontade de estalar a língua. De novo, informação que não era muito útil. Ele já sabia de tudo isso, até mesmo o fato de Daiki não ter um time com ele para os exames, ele foi bem direto sobre isso. Puta merda. Inuzuka ficou boquiaberto com a informação revelada e viu Nara engolir em seco visivelmente. Parecia que eles eram pelo menos espertos o suficiente para perceber que a informação era precisa. Embora novamente nada que ele já não soubesse, na verdade ele já sabia muito mais. Irritante, mas ele conseguia lidar com isso. Espera, o que é um Ranger? Sakura interrompeu. Só isso, um sósia no canto. Kabuto deu de ombros. A maioria das grandes vilas, quando se trata de exames, tende a enviar pelo menos um time que pode se exibir e fazer sua vila parecer especialmente poderosa e atrair mais clientes. Daiki-san parece ser nosso sósia este ano, e considerando que ele está tendo a chance de fazer um exame tão perigoso quanto este, isso diz muito sobre quanta fé os superiores têm em suas habilidades. Alguns outros pareciam bastante impressionados ao ouvir sobre a habilidade aparente de Daiki. Ótimo, Sasuke ficou feliz. As coisas ficariam ainda mais satisfatórias quando ele derrotasse Daiki e mostrasse seu poder. Se ele conseguisse derrotar Daiki, ele já estaria um grande passo à frente em direção ao seu objetivo de vingar seu clã. Bem, não fique muito nervoso, Daiki-san é impressionante, com certeza, mas folha, areia, pedra, nuvem, névoa, chuva, grama, som e outros enviaram genins excepcionalmente talentosos aqui pela chance de mostrar suas habilidades e serem promovidos. Kabuto riu levemente antes de fazer uma pausa. Bem, talvez não um som oculto, eles são uma vila bem nova e muito pequena, afinal. Mas o resto das vilas ocultas estão cheias até a borda com jovens talentos brilhantes, incríveis como você não deve subestimar nenhum deles, isso pode te matar. Ouvir isso pode fazer você perder a confiança. E Baba notou calmamente. Bom, Daiki aparentemente fez maravilhas para sua confiança, já que ela podia até falar em público agora, mas ela felizmente ainda estava quieta. Como uma mulher deveria ser, na verdade, o completo oposto de Sakura e Yamanaka nesse aspecto. Sim, Sakura fez uma careta em concordância com a garota Hyuga, então basicamente todo mundo aqui é. Kabuto assentiu, assim como Rock Lee, Gaara e Daiki, todos aqui são elites de alto nível de suas aldeias. Ele confirmou. HMPH duvido. Sasuke cruzou os braços e revirou os olhos. Claro, haveria outliers, mas a maioria deles provavelmente não chegava nem perto de Lee, Gaara e Daiki. Ei Naruto, não fique tão. Ao ouvir a voz de Sakura, Sasuke olhou com interesse e a viu com a mão no ombro de Naruto, a cabeça do loiro abaixada. Para todos os efeitos, ele parecia abatido. Mas ele não estava. Sasuke conhecia o idiota loiro bem o suficiente para saber o que estava prestes a. Naruto jogou a cabeça para trás e riu, um sorriso selvagem aparecendo em seu rosto, caninos afiados brilhando sob as luzes do teto. É melhor vocês todos ouvirem aqui, o nome é Naruto Uzumaki e não se esqueçam disso. Eu não vou perder para nenhum de vocês, seus bastardos, nem mesmo para você, Daiki, onde quer que você esteja se escondendo. Ei,
Sasuke bufou divertido enquanto mais de 100 pares de olhos disparavam em direção ao seu companheiro de equipe loiro, lançando punhais ensanguentados diante de sua ostentação. Oh, o que diabos esse idiota está fazendo, Sakura? Yamanaka balbuciou apontando para Naruto, e o resto do grupo fez seus próprios comentários. Sasuke os ignorou em vez disso, seus olhos vagando pela sala. Ele encontrou Rock Lee sentado com seus companheiros de equipe no meio da aula, e Gaara com seus próprios companheiros de equipe encostados na parede da janela. Mas onde estava? Lá está ele. O olhar de Sasuke pousou em seu alvo. Daiki não estava prestando atenção em nada nem em ninguém, ou pelo menos era o que ele fazia parecer. O garoto estava sentado na ponta de uma das longas mesas, braços cruzados atrás da cabeça, olhos fechados e os pés em cima da mesa, parecendo para todos os efeitos estar completamente relaxado. Curiosamente, o traje de Daiki havia mudado. Isso mostrou o quão sério ele estava levando isso. Antes, ele tendia a usar calças e camisetas simples, mas agora, ele estava adornado com equipamento shinobi completo. Seus tornozelos enfaixados para evitar que as calças azuis shinobi padrão que ele estava usando prendessem em qualquer coisa, enquanto em cima de seu torso. Ele usava uma placa peitoral preta ébano brilhante enfeitada com azul escuro, o estranho ombreira de tartaruga que ele sabia que absorvia a chakra do treinamento com ele. Claro à vista. Como se sentisse seu olhar, um dos olhos vermelho carmesim de Daiki se abriu e encontrou o de Sasuke, antes de sorrir desafiadoramente. Por instinto, seu Sharingan ganhou vida, agora com 2 Tomoe em cada olho, e ele sorriu de volta. Isso ia ser divertido. Capítulo 77. Sabe, foi engraçado. Quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. Daiki bufou levemente, desviando o olhar da pequena disputa de encaradas que estava tendo com Sasuke. Kabuto havia abordado os 9 genin novatos mais uma vez e as coisas aconteceram como na outra linha do tempo, na maior parte. Parecia que ele estava recebendo mais atenção do que Gaara dessa vez, e não apenas de seus antigos colegas de classe. Muitos dos outros examinandos agora estavam de olho nele. Ele os ignorou. Em sua visão periférica, o movimento na multidão chamou sua atenção. Mesmo quando seus antigos colegas começaram a repreender Naruto por gritar seu desafio em voz alta e orgulhosa. O ninja do som com cara de múmia estava se esgueirando pela multidão, se preparando para fazer seu movimento. Não liguem para ele, pessoal, haha. Sakura deu uma risada descaradamente falsa, seus braços envolvendo o pescoço de Naruto e o puxando de volta. Ele é só um idiota, não liguem para ele. Ela tentou apaziguar. Aquele idiota acabou de nos dar um alvo ainda maior por causa de sua boca grande. Shikamaru resmungou baixinho. Apesar da distância entre eles e do Nara resmungando baixinho, Daiki o ouviu claramente, o Shinkugan era útil assim. Honestamente, Daiki teve que resistir à vontade de revirar os olhos. Ele nunca recebeu a atenção que o cara tinha e nunca entendeu por que ele foi promovido. Ele se tornou um Chunin por mérito de sua habilidade de planejar e criar estratégias, não por causa de sua força. Se Naruto e Sasuke e outros não foram promovidos, ele não deveria ter sido. Claro, ele era melhor em planejar, mas o cara não tinha força para ser um Chunin. O que ele faria no segundo em que alguém forte aparecesse? Inolar e depois morrer? Para ser honesto, esse foi o melhor que Shikamaru conseguiu fazer nos exames Chunin. Ele era bem medíocre em tudo, exceto em suas habilidades estratégicas, e não tinha nenhum único jutsu de ataque atualmente. Força e capacidade mental são requisitos necessários para um Chunin, não apenas capacidade mental. Nesse momento, o ninja do som fez seu movimento, saindo do meio da multidão de espectadores em direção a Kabuto e brandindo seu braço envolto em manopla. Ele poderia ter parado tudo isso facilmente, mas por que deveria? Além disso, Daiki ia tirar proveito da confusão. Enquanto a atenção de todos estava voltada para o barulho que Dozu fez ao atacar Kabuto, enquanto o genin mais velho caiu de joelhos. Seus óculos quebrando e vomitando mesmo depois de se esquivar, os olhos de Daiki se voltaram para um time específico. Um time da grama. Seus olhos pousaram em uma mulher alta, esbelta e pálida, vestida de amarelo e com um chapéu casa escondendo o rosto. Ele concentrou chakra em seus olhos e olhou profundamente dentro dela. Ele franziu a testa. Normal, ele notou. Não havia nada sob sua pele que dissesse que sua aparência estava sendo usada como disfarce e sua rede de chakra também não era tão impressionante. Uma quantidade padrão de genin, na verdade, não muito diferente da base espalhada pela sala. Coloque isso nas suas pequenas cartas, perdedor. O time da Vila do Som Oculto, definitivamente Chunin no final disso. Dozu se gabou em voz alta para todos na sala. Ele não fez a troca então. Daiki percebeu, filtrando as palavras do genin do som. Ele esperou especificamente por esse momento para que Orochimaru se distraísse e tivesse menos chance de notar a atenção de Daiki nele. Mas no final ainda não era nem mesmo Orochimaru. Que chato, eu poderia ter me divertido com os idiotas do som e me exibido um pouco. Daiki resmungou internamente. Homem-cobra idiota. Orochimaru provavelmente não faria a troca até pouco antes do segundo exame. Considerando a distância entre aqui na academia e o campo de treinamento 44, havia bastante tempo e oportunidade para fazer isso. Irritante, mas bem, ele teria que lidar com isso. E não era como se ele pudesse se divertir agora, porque, PUF, na frente da enorme sala de aula, uma enorme nuvem de fumaça apareceu, dissipando-se em poucos instantes para revelar dezenas de shinobi e kunoichi vestidos com uniforme cinza.
Na frente do grupo, um homem alto, de ombros largos e rosto duro, com um longo sobretudo de couro preto. Acalmem-se, seus vermes inúteis. Ibiki Morino berrou sua voz profunda, como pedras rangendo umas nas outras, quase fazendo todo mundo ficar quieto imediatamente. Ei, vocês parecem uns punks. Tomem cuidado, não façam o que querem antes mesmo dos exames começarem. Peço desculpas, só recebemos um B. Dozu não conseguiu terminar antes de Ibiki bufar. Calha a boca, verme, ele cuspiu, interrompendo o adolescente com cara de múmia e olhando ao redor. Tudo bem, idiotas. Meu nome é Ibiki Morino, e serei o inspetor do seu primeiro exame. Seus olhos pousaram no gênio novato por um momento, antes de seguir em frente e assentir ao ver que aparentemente tinha a atenção de todos. Deixem-me esclarecer uma coisa. Porquinhos, não haverá lutas ou mortes não autorizadas aqui. Qualquer um de vocês que desobedecer a mim e as minhas regras será automaticamente reprovado, entenderam? Ele berrou. Daiki teve que morder o lábio quando viu algumas pessoas ficarem em posição de sentido, como se ele fosse algum tipo de sargento instrutor. Certo. Agora alinhem suas bundas. Ibuki assentiu e ordenou, colocando a mão no bolso e tirando uma bolsa. Vocês não vão poder escolher seus assentos. Nesta bolsa, há peças numeradas. Subam aqui e peguem uma. Qualquer número que esteja ali, será à disposição dos seus assentos. Agora movam-se. Daiki não fez barulho, embora algumas pessoas tenham resmungado enquanto faziam fila única para pegar as peças de arranjo de assentos do Ibiki. Ninguém mais do que Naruto. Ele estava alguns lugares na frente de Daiki, e sussurrando para si mesmo, mas ele podia ouvi-lo claramente se ele focasse o olhar no garoto loiro. Ele estava surtando por ser uma prova escrita. Pobre filho da puta. A fila progrediu e no máximo, 1 minuto depois, Naruto se sentou e se virou, com degraus de madeira. Daiki o agarrou pelo ombro antes que o loiro pudesse passar por ele. Daiki? Naruto piscou. Então você está aqui. Não é hora, mano. Daiki deu de ombros e se inclinou para que seus lábios estivessem bem próximos da orelha da loira. Não se preocupe em preencher as perguntas. Não é sobre isso. Apenas trapaceie, roube as respostas dos outros. O quê? Naruto olhou para ele, confuso. Daiki apenas deu de ombros e o deixou ir, passando por ele enquanto a fila continuava em frente e deixando o loiro ir. Ibiki levantou uma sobrancelha sem pelos para Daiki quando ele se aproximou, olhando com interesse. Ele me ouviu? Daiki se perguntou, antes de dar de ombros internamente e seguir em frente. Não importava no final. Ele só estava se certificando de que Naruto não iria pirar ou algo assim, já que ele não estaria com a mesma velha inata da linha do tempo original. Não que ele fosse incapaz disso, o cara conseguia criar clones de sombra, trocar com eles e se transformar rapidamente sem que ninguém percebesse. Momentos depois, Daiki retornou ao mesmo assento exato em que estava relaxando esperando os exames começarem. Assento número 69. Afinal, era o seu número especial. O Shinkugan foi muito útil. Capítulo 78. Ele se viu sentado ao lado de uma pessoa muito interessante, no entanto. Um garoto mais velho, com traje tipo pijama e pintura facial roxa. Sabaku no Kankuro, ou Kankuro do deserto, um dos 3 filhos do Kazekage. Ele teria preferido muito mais sua irmã mais velha. E aí? Daiki o cumprimentou, deixando-se cair em seu assento e colocando os pés em cima da mesa casualmente mais uma vez. Kankuro olhou para ele, depois desviou o olhar, ignorando-o, até mesmo descartando-o completamente e olhando para a folha de teste à sua frente. Ai, que grosseria. Bem, tanto faz. Daiki colocou sua própria folha de teste na mesa, virada para baixo. Então ele ativou seu Shinkugan para ver através do próprio papel e começou a tentar ler as letras das perguntas de trás para frente. Já que ele estava esperando o exame começar, ele poderia muito bem se esforçar um pouco mais. Nunca se sabe quando algum maluco vai me prender em um genjutsu maluco que vai distorcer meu senso de direção ou algo assim, ele refletiu. Na verdade, ele deveria planejar para que isso acontecesse. Itachi provavelmente poderia fazer isso com ele. Ele não planejava ser Kurenai de tão cedo, nunca, na verdade. Sério, Kurenai era uma piada entre os fãs por tentar genjutsu Itachi. E nessa versão ela foi esfregada e arada a noite toda por um genin, gemendo submissamente abaixo dele. Ela realmente não era nada impressionante além de seu corpo e aparência geral. Pouco tempo depois, quando todos estavam sentados, Ibiki começou a explicar as regras do exame. Daiki só escutou com meia orelha, especialmente porque a maioria das regras do exame aqui não o afetavam tanto, já que ele estava indo sozinho agora. Ele não precisava se preocupar com os pontos de ninguém além dos seus. Ainda assim, ele conseguia sentir uma tensão palpável no ar. Ibiki conseguia realmente criar o clima e sabia como criar uma atmosfera tensa. Metade desses caras estavam prontos para se mijar. Daiki deveria aprender com o exemplo dele. Embora ele precisasse converter aquela aura assustadora em uma de pura maldade. Por instinto, Daiki inclinou a cabeça, uma kunai passou zunindo por ele e apunhalou a mesa atrás dele. 76, você está fora. Ibiki declarou. Já? Daiki piscou. Fazia menos de 3 minutos. Ele podia sentir vários olhares sobre ele devido à sua posição relaxada, mas os ignorou, olhando distraidamente para as questões do teste. O número 1 era um criptograma, o número 2 era uma questão de resolução de problemas envolvendo uma shuriken. Um alvo de 7 metros em uma árvore e de que maneiras alguém poderia usar a shuriken para eliminá-los. Para ser honesto, ao responder as perguntas de 1 a 9, ele concluiu que só conseguiria responder 4 delas sozinho, de forma confiável. Como eu deveria trapacear?
Ele refletiu, colocando o lápis na ponta do nariz e equilibrando-o. Ele poderia facilmente verificar um dos Chunin plantados fingindo ser Genin e copiar sua folha de respostas. Ou ele poderia simplesmente copiar Sakura. Fácil como uma torta. Mas a razão pela qual ele estava neste exame era para se exibir. Então ele precisava se destacar não apenas para os examinadores, mas para todos os outros também. Simples e direto então? Isso vai resolver. Daiki sorriu levemente, olhando ao redor com os olhos e encontrando alguém perto dele com uma folha de teste já preenchida. Lá, um deles estava apenas algumas fileiras à sua frente. Tirando os pés da mesa, Daiki se levantou e caminhou até a fábrica Chunin. Dezenas de olhares se voltaram para ele. Ele parou ao lado do Chunin. Ele notou o homem piscando e se virando para olhá-lo em confusão, sua boca ó. O punho de Daiki acertou-o bem no rosto e bateu seu rosto contra a mesa com força suficiente para quebrá-lo na madeira. Ele estava inconsciente antes mesmo de saber o que estava acontecendo. E Daiki pegou sua folha de teste e voltou para seu assento, enquanto todos que assistiam o olhavam boquiabertos. Número 69 são 2 pontos. Ibiki o alertou. E ainda lhe restavam 8. Sentando-se, ele rabiscou o nome do Chunin e escreveu o seu próprio. Então levantou os pés novamente, fechou os olhos e começou a relaxar novamente. Certo, nova regra, vermes, qualquer um que fizer o mesmo que esse cara será automaticamente desqualificado. Ibiki alterou as regras um momento depois, antes que qualquer outra pessoa pudesse copiá-lo. Hehe. Dentro da sala de observação supervisionando o primeiro exame, o silêncio prevaleceu. Apesar do fato de haver uma variedade de Jonin em várias vilas, nenhum fez barulho por alguns bons segundos. Interrompido apenas por um leve bufo. De Kakashi. Então esse é Daiki Yurei, hein? Azuma falou enquanto o silêncio era quebrado, observando a tela mostrando o quarto 301. Sim, é ele. Kakashi confirmou com um aceno de cabeça. O garoto é ousado pra caramba. O filho do terceiro Hokage balançou a cabeça. E veja como ele está relaxado. Ele não se importa nem um pouco em ter a atenção de todos agora. Esse é o ponto. Kakashi deu de ombros. Hokage-sama o colocou aqui para chamar atenção. Ele está apenas seguindo ordens. Eu entendo, mas ainda assim, Azuma balançou a cabeça e riu. O garoto deve ter um par enorme de bolas. Ele era assim com você quando você o testou, Kurenai? Ele olhou para o lado e perguntou. De fato, ele era. Kurenai confirmou. Ela resistiu à vontade de suspirar. Ela estava fazendo o seu melhor para ignorar o garoto e se concentrar em seu próprio time. Mas ela podia muito bem confirmar que ele tinha um conjunto de bolas enormes, um conjunto de bolas com as quais ela estava intimamente familiarizada a essa altura, visto que o garoto a havia forçado a babar em cima delas em adoração de joelhos enquanto ele tinha uma mão em punho em seu cabelo. Várias vezes. Ela foi forçada a procurá-lo novamente após a primeira noite, porque ela tinha esquecido completamente de dar a ele seus papéis de entrada para o exame Chunin com quão distraída ela estava com o que aconteceu, o que reforçou as regras da casa dele em relação a ela, e prontamente se viu de joelhos, adorando submissamente seu enorme membro e saciando os desejos do adolescente mais uma vez. Ela mal suprimiu um arrepio e fez o melhor que pôde para ignorar o calor acumulando-se em sua barriga. Não havia amor ou afeição entre eles, apenas uma foda animalesca e luxuriosa que a deixava dolorida, absolutamente exausta e completamente saciada. Cara, eu realmente espero que meus filhos não acabem enfrentando ele. Azuma se encolheu, ele vai acabar com eles. Provavelmente, embora ele possa pegar leve com a garota Yamanaka, Kakashi deu de ombros e ressaltou, ele é um pouco louco por rostos bonitos. Fez de tudo para ajudar aquela garotinha Yuga e não queria nada dela em troca. Ele não vai pegar leve com ela, mesmo que ela seja uma garota bonita. Kurenai resistiu à vontade de bufar. Ele não pega leve com ela. Na verdade, ele gostava de ser o mais bruto possível com ela e amava bater em sua bunda e ver o quão rápido e selvagemente ele conseguia fazer seus grandes melões de sacanagem balançarem em suas próprias palavras. E ela sabia de fato que, embora ele não buscasse nada sexual com Hinata como fazia com ela, ele também não era gentil com ela. De acordo com Hinata, quando eles lutaram e quebraram seus ossos várias vezes, principalmente seus dedos, muitos dos Jonin estrangeiros prestavam atenção especial às suas palavras, buscando informações sobre o garoto. Era uma prova de sua habilidade que ele os deixasse cautelosos sem que eles o vissem lutar com sua pequena performance. Grama, pedra, nuvem, névoa, até mesmo o Jonin do som estava ouvindo atentamente. Capítulo 79. Mesmo com os olhos fechados e sem usar suas habilidades oculares, Daiki podia literalmente sentir os olhares sobre ele depois que ele deu seu pequeno soco e arrebatamento. Até mesmo Kankuro ao seu lado ficou olhando para ele boquiaberto por alguns segundos antes de se recompor e voltar ao seu próprio teste. Demorou mais alguns minutos no teste para que ele percebesse algo. Preciso esperar 1 hora inteira para que isso acabe. Ele fez uma careta. Uma perda total de tempo. Esse era um tempo que ele poderia estar usando para treinamento. Claro, havia algumas pessoas por perto que ele conhecia também. Mas ele não podia exatamente falar com elas para passar o tempo, já que era um exame, afinal. E nenhuma conversa era permitida entre as pessoas. Porque ele achou que fazer esses exames em vez de simplesmente aceitar sua promoção seria uma coisa boa. Resistindo à vontade de suspirar, Daiki canalizou o chakra através dos olhos e espiou através das pálpebras, deixando a cabeça balançar para frente e para trás como se estivesse dançando uma música que só ele conseguia ouvir. Na verdade, ele estava apenas tirando um tempo para examinar todos e ver o que estavam fazendo.
Como se viu, não muito. Neji e Hinata ele podia ver facilmente, tinham o Byakugan ativado e já estavam copiando respostas de outra pessoa, possivelmente até dele. Sasuke tinha o Sharingan ativado e parecia que ele estava copiando os movimentos de um cara algumas mesas abaixo dele. Gaara estava usando seu olho de areia, o que era interessante, mas nada que Daiki pudesse replicar. Honestamente, a mais interessante provavelmente foi Tenten. Ela de alguma forma colocou um espelho no telhado sem que ninguém percebesse e estava manipulando com fio ninja, escondendo o fio nos flashes de luz vindos das lâmpadas do teto acima. Ela não estava apenas obtendo as respostas para si mesma, ela estava manipulando o espelho para Lee ver também. Lee teve sorte que Tenten estava em seu time, ou ele estaria em apuros sem um remo como Naruto e... Nesse momento, 4 pequenas paredes de pedra se ergueram ao redor da área onde Naruto estava, bloqueando a visão dele e dos dois ao lado dele. Isso causou uma grande comoção, e 2 dos inspetores Chunin rapidamente quebraram as paredes, apenas para revelar Naruto, com um sorriso enorme no rosto, e os 2 caras ao lado dele, ambos inconscientes. Daiki só conseguiu avistar 2 nuvens de fumaça, graças aos seus olhos, atrás dos 2 examinados inconscientes. E sem nenhuma prova de que Naruto fez isso, eles também não puderam deduzir pontos dele. Esse era o estilo terra, jutsu de barreira que mostrei ao Sasuke? Daiki piscou. Então Sasuke realmente ensinou isso a Naruto. Como diabos ele fez 4 paredes de uma vez? Ele se perguntou por um momento. Clones de sombra talvez? Definitivamente foram clones de sombra que derrubaram os 2 ao lado dele, no mínimo. Interessante, Naruto realmente obteve as respostas por mérito próprio por causa de um jutsu que ele mostrou a Sasuke e de passagem, mencionou ter ensinado a Naruto. Isso era novo. E algo que ele precisaria ficar de olho, Naruto foi estupidamente longe com uma quantidade limitada de jutsus em seu currículo. Ele ficou exponencialmente mais ameaçador para cada jutsu que ele ganhou e jogou para fazer uma quantidade estúpida de variações. Além disso, Naruto simplesmente copiou totalmente o que fez. Aprendiz visual de fato. Provavelmente ajudou que Naruto realmente teve coragem de fazer algo assim em primeiro lugar também. Provavelmente foi uma boa coisa que ele fez também, já que ele não estava ao lado de Hinata dessa vez. Ainda assim, agora era o tédio de volta. Ele não conseguia nem mandar mensagens para Fu e bater papo com ela para passar o tempo. Enquanto ninguém mais conseguia receber a mensagem do jutsu de transmissão de onda se ele a sintonizasse com o chakra dela, eles ainda conseguiriam sentir o chakra dele, e ele seria pego por suposta trapaça, talvez. Havia outros abusando descaradamente do chakra, mas Ibiki estava especificamente de olho em Daiki, seus olhos continuavam voltando para ele e o examinando. Porque ele não sabia, provavelmente por causa de sua trapaça descarada e abuso das regras, mas de qualquer forma ele não queria forçar a sorte. Ele não sabia se o cara era um ninja sensor ou não. Ele se distraiu por um momento quando seu companheiro de assento gritou que ele precisava ir ao banheiro, e um dos fiscais que estava em silêncio até então se levantou de onde estava sentado e concordou em levá-lo. Os olhos de Daiki se estreitaram por trás das pálpebras com interesse. Dos dedos de Kankuro, graças aos seus olhos, ele podia ver fios de chakra viajando em direção ao Chunin, que não era um Chunin, mas sim um fantoche disfarçado. Ele já sabia disso, é claro, mas seu interesse foi despertado pelas próprias cordas de chakra. Então é assim que você os usa. Daiki refletiu, observando atentamente como outro garoto manipulava seu chakra para criá-los. Ele estava comprimindo seu chakra no Tenketsu nas pontas dos dedos, tornando-o algo quase tangível e físico. Ele só conseguia ver as cordas graças aos seus olhos, mas agora ele tinha uma ideia muito boa de como elas foram criadas. Abaixando uma das mãos para fora de vista, Daiki concentrou o chakra na ponta do dedo indicador e decidiu tentar imitá-lo. Demorou alguns segundos, mas comprimir seu chakra no Tenshu e forçá-lo para fora foi bem fácil. Seu treinamento com fluxo de chakra e criação de chakra elemental tornou isso moleza, na verdade. Um fino fio de chakra se estendeu da ponta do seu dedo, e se debateu inutilmente como um macarrão molhado e viscoso pendurado em um galho de árvore durante um dia de vento. Bem, ele tinha técnica pelo menos. Ele só teve que treinar para ter controle adequado, só isso. Ele já tinha uma boa ideia de como isso funcionava, grudando e controlando as coisas também. Ele presumiu que era uma aplicação da técnica de caminhada na superfície. Tudo bem, vermes, abaixem os lápis. Ibiki gritou estrondosamente, exatamente no segundo em que o relógio na frente da sala de aula marcou 5 horas, virem suas provas, é hora da 10ª questão. Um sorriso largo e malicioso se espalhou por seu rosto, e ele olhou ao redor da sala, certificando-se de que a atenção de todos estava nele. Agora, a 10ª pergunta tem algumas regras especiais, regras muito especiais, ele disse antes de fazer uma pausa, deixando um silêncio tenso se formar antes de continuar. Simplificando, você pode escolher sair agora mesmo, mas se decidir ficar e responder a 10ª pergunta, se errar, você falha e seus companheiros de equipe também. Se você sair, seus companheiros de equipe têm que ir com você. É tudo ou nada, principalmente porque se vocês forem reprovados na 10ª questão depois de decidirem ficar, nenhum de vocês terá chance de ser promovido novamente. Ao seu redor, Daiki podia ver muitos paralisados em choque, com os olhos arregalados e muito mais. Uma variedade de expressões chocadas e horrorizadas sendo direcionadas ao homem. Você não pode fazer isso. Alguém perto da frente balbuciou expressando suas queixas. Ele está certo. Você é só um ninja da folha, você não tem poder.
Outro concordou, e momentos depois, houve um coro de gritos e concordância de outros espalhados pela sala. Silêncio, vermes. Ibiki rugiu, a intenção de matar inundando a sala e os calando instantaneamente. Daiki teve que segurar um assobio. Era uma intenção de matar bem desagradável que o homem havia desenvolvido. Embora nem chegasse perto da mera presença que Isobu exalava quando conheceu o Biju, seus pequenos cérebros de amendoim podem não entender, mas eu tenho todo o poder aqui. Todos os seus líderes concordaram com isso no segundo em que os enviaram aqui. Este é meu exame, e se vocês me responderem mais uma vez, cada pessoa que abrir a boca será automaticamente carimbada na cara com um grande e gordo F por fracasso. E eles se calaram rapidamente, ninguém mais quis abrir a boca depois disso. A tensão no ar era pesada pra caramba, Daiki conseguia até ver uma Kunoichi tremendo bem na sua frente. Sinto muito, ela exclamou levantando-se e olhando ao redor, provavelmente procurando por seus companheiros de equipe. Mas eu não posso ficar presa como Genin para sempre. Falha. Ibiki gritou, agora saia daqui, seu lixo. Ele apontou o polegar para a porta, fazendo a Kunoichi e suas duas companheiras de equipe saírem com mau humor. Elas não eram as únicas. Aos poucos, ao longo de um minuto, mais e mais desistiram e saíram da sala como pequenas cadelas. Bem, não muitos mais irão embora. Afinal, Naruto deve estar prestes a atear fogo em suas bundas e motivá-los. Capítulo 80. Mais equipes se levantaram e foram embora. Os segundos passaram. Naruto não falou nada, na verdade, um rápido olhar para o loiro fez Daiki ver que ele estava sorrindo presunçosamente, braços cruzados. Completamente imune à atmosfera opressiva no ar, Naruto não está falando nada. Os olhos de Daiki se arregalaram. Por quê? Não espere, foi por causa dele? Naruto obteve todas as respostas dessa vez, graças ao jutsu que Sasuke recebeu do próprio Daiki, que disse para Naruto trapacear e serviu de exemplo para ele aprender. Isso significava. Seus olhos piscaram para algumas mesas atrás de Naruto, onde Sakura estava sentada. A linda garota de cabelo rosa estava tremendo, rosto pálido, seus olhos presos nas costas do próprio Naruto. Ele empurrou o chakra para os olhos e focou nela, sempre agindo como um idiota que só sabe de uma coisa. Okage, você sempre fala sobre isso. Sinto muito, Naruto. Esse seu sonho impossível que significa tanto para você. Eu não quero vê-lo destruído. Os pensamentos dela ecoaram na mente dele e Daiki fez uma careta. Sasuke e Naruto estavam na frente dela, então eles também não podiam vê-la. Ela estava decidida a desistir, não por si mesma nem por Sasuke, mas por Naruto para proteger seu sonho. O respeito dele pela garota aumentou um pouco. Ela estava parecendo uma verdadeira 4 de 10 agora. Mas se ele não fizesse nada, ela faria com que todos fossem desclassificados. Por um momento, o pensamento passou para deixá-la. Se eles não estivessem nos exames, Orochimaru não poderia marcar Sasuke. Só então ele percebeu que nada o impedia de simplesmente seguir Sasuke até sua casa e fazer isso ali. Ele já estava na vila. E se eles não fizessem isso, eles não teriam o treinamento que tiveram no mês que antecedeu a rodada final. Eles ficariam muito mais fracos. O próprio Daiki provavelmente teria que lidar com Gaara. Se isso acontecesse, não havia literalmente nada que ele pudesse fazer para ajudar adequadamente durante o crush para evitar que o Sandami morresse. A menos que ele quisesse revelar tudo em seu chapéu e ir para o modo Isobu Biju completo e destruir tudo. E mesmo assim, isso deixaria Naruto e Sasuke mais fracos para mais tarde, quando a merda realmente acontecesse. Puta merda, uma coisa tão pequena poderia causar tantas ondas. Daiki rangeu os dentes por um momento, antes de suspirar e decidir intervir. Ele colocou a mão fora de vista e se concentrou. Uma onda ondulante de chakra deixou sua palma e se espalhou pela sala no momento em que o braço de Sakura começou a se levantar. Calma, Sakura, é um teste, confie em mim, não desista, você é melhor que isso. Ele transmitiu através do jutsu de transmissão de ondas. Sakura congelou uma fração de segundo depois, arregalando os olhos um pouco antes de sua cabeça se afastar das costas de Naruto para olhar para ele. Ela olhou para ele e ele lhe deu um sorriso malicioso antes de piscar e se virar. Daiki, você está falando na minha cabeça? Os pensamentos internos de Sakura o alcançaram. É um jutsu que aprendi e que consome muito chakra, então apenas ouça, ok? Ele transmitiu. Você tem certeza? Ela se preocupou. Não se preocupe, sua bunda redonda, bonita e empinada. Ibiki está falando merda, ele não tem o poder que diz ter, ele está testando a coragem de todos aqui. Basicamente, se você não consegue colocar sua patente, uma coisinha dessas, em jogo como um ninja, então você não está qualificado para ser um. Ele disse a ela. Entendo. Espera, que diabos você quer dizer com bunda redonda e empinada, seu pervertido? Ela gaguejou. O sorriso dele aumentou, e ele olhou por cima do ombro para ela. Bem, é uma bunda bonita e esses shorts de spandex que você gosta de usar a destacam muito bem. Ele transmitiu mais uma vez, antes de interromper a conversa com os pensamentos dela. Suas bochechas ficaram tão rosadas quanto seu cabelo e aqueles olhos verdes dela o encararam. Ele se virou e ignorou o olhar dela. Hehe, vale a pena. Felizmente, a partir daí, as coisas progrediram da mesma forma que na outra linha do tempo, conforme ele se lembrava. Com Ibiki passando por todos que ficaram por perto e explicando o ponto por trás da 10ª pergunta, a maioria ficando irritada. E então ele tirando sua bandana para exibir seu crânio, coberto de tecido cicatricial, marcas de queimaduras e buracos de parafusos enfiados em sua cabeça. Era uma visão horripilante, muito mais horripilante pessoalmente.
E Daiki teve que admitir que o fato de o homem ter suportado esse tipo de tortura e escapado para voltar pessoalmente era digno de admiração. Ibiki era um verdadeiro badass com certeza. Não tão badass quanto o próprio Daiki, mas um badass no entanto. Na verdade, se ele se lembrava bem, foi Rokusho Aoi que o torturou daquele jeito antes de abandonar a vila e se juntar à chuva oculta. Daiki fez uma nota mental para torturar aquele idiota traidor e atacar Tobirama com tudo se ele o encontrasse. Talvez enfiar o Raijin em sua garganta e eletrocutá-lo de dentro para fora enquanto fazia isso. Ele foi tirado de seus pensamentos por um borrão preto e veloz que atravessou a janela, e cacos de vidro choveram pela sala de aula. O borrão preto se desfez em uma faixa com letras brancas, enquanto pousava de pé diante dela, era Anko Mitarashi, e nossa, que corpo aquela moça tinha! A malha sob o sobretudo aberto era muito mais grossa do que ele imaginava, então a pele dela por baixo não estava totalmente visível. Mas não escondia nada do seu formato, ele conseguia distinguir facilmente cada contorno dos seus melões, apesar da espessura da malha, e caramba, ela tinha uns melões grandes, ela até levou uma surra na Kurenai. Seus tolos, não é hora de comemorar. Anko gritou, os olhos estreitados em um olhar furioso. Meu nome é Anko Mitarashi, a inspetora do segundo exame, agora me sigam. Ninguém se moveu, apenas olhando para a mulher que apareceu do nada e começou a fazer exigências. Daiki deu de ombros mentalmente e se levantou, hora de se mexer. Eu poderia jurar que ela disse algo sobre ser sexy solteira em algum momento. Ele pensou. Parecia que ela era muito mais hardcore aqui. Ou ele estava apenas se lembrando errado. Quando ele se levantou, outros entenderam o sinal e o copiaram. Ei, Ibiki, que diabos é isso? Anko olhou feio para o primeiro inspetor careca, ainda restam 26 times. Você está pegando leve com eles ou algo assim? Ibiki deu de ombros e bufou. Temos algumas interessantes desta vez. Ele respondeu vagamente, seus olhos encontrando os de Daiki por um momento antes de desviar o olhar. Anko seguiu seu olhar e encontrou os olhos de Daiki também, uma sobrancelha se erguendo. É mesmo? Ela resmungou. Que falta de elegância. Mas esses melões.